O processo da morte e o que ocorre após a morte não é um assunto fácil. Se eu contasse que depois da morte há muito sofrimento, vocês poderiam sentir medo da dor que teriam que enfrentar. Com essa atitude mental, vocês podem não compreender a verdadeira natureza da morte. Se eu lhes revelasse que a vida após a morte é serena e pacífica, vocês talvez me interpretassem de maneira errônea e pensassem que a morte é maravilhosa e que ela é sinônimo de estar liberado. Portanto, a única coisa que posso dizer é: a vida não necessariamente alegre e a morte não é necessariamente miserável. Havia um homem rico que teve um filho em seus anos tardios de vida. Quando o menino nasceu, a casa se encheu de convidados que tinham vindo saudar o novo pai. Entre eles havia um mestre budista que não parecia compartilhar do clima festivo ao seu redor. E, de fato, ele logo começou a chorar. O homem rico ficou confuso e perguntou: Mestre, há algo errado? Por que está tão aborrecido? O mestre respondeu tristemente: Eu choro porque vocês adicionaram mais um nome ao número de mortos da sua família. Uma pessoa iluminada vê o nascimento como uma extensão da vida e a morte como o começo de uma outra vida. Nascer não diz respeito apenas à vida, nem a morte quer dizer apenas morrer. Quando olhamos para o nascimento e para a morte como uma coisa só, o que há para ser comemorado ou para ser lamentado? Quando vemos alguém com 100 anos, com frequência o saudamos dizendo: que você possa viver para comemorar 120 anos. Todos os anos, no Dia da Lembrança, um feriado que existe em Taiwan, festejado em 9 de setembro, o governo homenageia os idosos e celebra sua longevidade. Vamos pensar sobre isso por um instante. Seria mesmo o fato de alguém chegar aos 120 anos, realmente uma razão para celebrar? Se um homem vive até os 120 anos, seu filho de 100 anos pode um dia ficar doente e morrer. Um após o outro, seu neto de 80 anos e seu bisneto de 60 anos, também pode morrer. Esse homem idoso poderia não usufruir da alegria de passar o tempo com seus netos. Ao sobreviver à morte de seus filhos e seus netos, ele ficaria sozinho. Na vida de uma pessoa, não há nada mais difícil de suportar do que a perda de um filho. Portanto, longevidade não significa necessariamente felicidade. Na maioria das vezes, com ela vem a solidão, a carência e a debilidade física. Não deveríamos ser obsessivos em relação à longevidade nem tampouco temer a morte. A menção da morte frequentemente provoca várias imagens atemorizantes nas pessoas. Na cultura chinesa, os mortos são muitas vezes retratados sendo punidos, tendo de subir montanhas da facas ou sucumbindo em potes de óleo fervendo. Se nós pudéssemos de fato entender a morte, veríamos que morrer não é muito diferente de tirar um passaporte que nos permita atravessar para um outro país. Que liberdade! A morte é o caminho que nós todos devemos atravessar. Mas como podemos fazer para encerrar a morte de forma a nos sentirmos preparados, e não assustados? Para fazer isso, precisamos primeiro entender a morte. E é sobre a natureza da morte que eu gostaria de discutir nos próximos vídeos.